Sabia que tem um jeito bom para você saber se você está indo bem ou mal nas aulinhas do Universo Juros? Sabe como é? Se você não aguenta mais ouvir essa musiquinha, é porque você está indo bem, porque você já ouviu ela várias vezes, né? A gente é de tanto ouvir, né? Gente, muito boa noite, bom dia a quem está assistindo a aula gravada, sejam bem-vindos, bem-vindos. Hoje é o nosso último encontro de Direito Tributário. Mas nós só vamos sair daqui quando terminar o conteúdo, viu? Nem que a gente vá até meia-noite. O pessoal pode ir embora, vai ficar gravado, né? Então, pelo menos a aula gravada vai ficar à disposição de vocês. Então, já estou avisando o pessoal aqui da aula presencial, quem está em casa também. Talvez a gente se estenda além do nosso... A aula para terminar 9h30, 1h30 de aula. Talvez a gente use um pouco mais desse tempo. Mas aí fica todo mundo à vontade. É porque eu não quero gravar uma aula extra, né? Então a gente vai tirar direto aqui. Vamos ficar logo emendado. Até às 11 da manhã. A pessoa até 11 da manhã estudando Direito Tributário. Gente, é óbvio que nas nossas aulas aqui em vídeo, as aulas gravadas, nós não ministramos o conteúdo completo, tá? Não tem tudo que você precisa saber para a prova da OAB, não. E é justamente por isso que existe o material em PDF, o material escrito. O material escrito ele é bem completinho e bem resumido e bem objetivo. Essas aulas aqui, eu estou separando alguns assuntos que são de uma compreensão mais difícil. Tá? Os outros assuntos, você lendo o material... Eu acredito que você consegue entender. E se não conseguir entender algum assunto que está lá no material, aí você pode usar o nosso grupo do Telegram, pode entrar em contato, que nós estamos lá justamente para isso, para tirar dúvidas, ok? Então, as nossas aulas em vídeo a gente termina hoje, mas no nosso material de apoio, já tem lá, falando de todos os impostos em espécie. Eu não vou falar de cada um dos impostos aqui, não tem como. Né? Nosso material escrito tem lá falando sobre IPTU, ISS, TBI, ICMS, falando de tudo. De forma bem resumida, de forma bem direta, bem objetiva. Eu poderia elaborar um material com 1000 páginas, aí depois eu ficaria me gabando. Olha, tudo que caiu na OAB estava no nosso material. Mas é impossível, em reta final, você ler 1000 páginas só de direito tributário. Então, não só eu, como outros professores, né? A gente teve o cuidado de elaborar um material complementar de forma o mais objetiva possível. Então, o material que está no portal é de leitura obrigatória, gente. É leitura obrigatória. É um materialzinho, eu tentei enxugar ao máximo. É obrigatório ler esse material. Ler, revisar, marcar, grifar. Se possível, né, debater com amigos, resolver questões também. Mas vamos lá, gente, na aula passada, vou voltar aqui, ó, nós terminamos falando de limitações ao poder de tributar. Vamos fazer uma breve revisão do que a gente terminou falando na aula passada. Limitação ao poder de tributar significa duas coisas: princípios tributários e imunidades tributárias. Tá? Então, sempre que falar em limitação ao poder de tributar, a gente fala de princípios e imunidades. A gente começou a ver os princípios e vamos concluir esses princípios, vamos falar de imunidades e vamos seguir. Ok? Quais são os princípios que a gente falou na aula passada? Tá aí, ó. Falamos do princípio da legalidade, que todo tributo só pode ser instituído, majorado, se for por meio de lei, e aí a gente trouxe algumas observações, em regra a lei é ordinária, mas existem algumas matérias, aqui ó, cadê? Existem alguns tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. E a gente falou, para você tem que ter isso bem firme na cabeça, tem que ter decorado mesmo, que cai demais. Cada 5 provas de direito tributário da OAB, 4 cobram isso aqui. Né? Quais tributos são cobrados por lei, são instituídos por lei complementar. E também falamos de outras matérias reguladas por lei complementar, falamos do princípio da isonomia, falamos do princípio da capacidade contributiva, falamos aí dos subprincípios da capacidade contributiva e hoje vamos retomar o nosso estudo aqui falando do princípio da irretroatividade. Beleza? Ok? Foi aqui que a gente parou mesmo, né?
Gente, o princípio da irretroatividade tributária é bem parecido com o princípio da irretroatividade da lei penal. O direito tributário ele é bem semelhante com o direito penal. Os dois ramos do direito simbolizam, né, a força do Estado sobre o particular. Então, por isso tem o princípio da legalidade lá no direito penal, também tem o princípio da legalidade aqui no direito tributário. Lá no direito penal, você só pode ser punido se houver uma lei anterior que diga que aquilo que você fez é crime, né? Então, ninguém será punido se não houver uma lei que descreva aquela conduta como crime. Da mesma forma, aqui no direito tributário, você só pode ser obrigado a pagar um tributo se houver antes disso, antes de você praticar o fato gerador, se houver uma lei dizendo que você vai pagar tributo sobre isso. Então, a lei tributária ela não retroage. Quando eu instituo um novo tributo, essa lei que instituiu o novo tributo só vai valer dali para frente e não dali para trás, ok? Então, se eu instituir um novo tributo que vai cobrar imposto sobre a tinta da caneta, eu posso pegar o caderno que você já riscou hoje para cobrar esse tributo? Não, porque a lei tributária ela não retroage, ela não vale para fatos pretéritos. A lei tributária ela é irretroativa, ela só vale dali para frente. Então, olha só a regra. Exatamente, perfeito. Ela é ex, tem um ex-tunc, você bate na testa, tunc, né? Aí sua cabeça vai para trás. E ex-nunc, você bate na nuca, sua cabeça vai para frente. Então, a lei tributária ela é ex-nunc, né? Vai para frente, só vale para frente. Isso é horrível, né? Mas aí, e é legal na prova, ó, você fazendo a prova aí, né? Fica assim. Aí o fiscal fala, meu Deus do céu. E o outro candidato assim, que é isso, né? Mas ajuda. Então, olha só. Ajuda bastante, né? Não haverá... O ruim é se o cara fizer assim. Aí dá ruim, né? Bater na testa e ir para frente. Lei da física, né? Vamos lá, a regra. Não haverá cobrança de tributo em relação a fatos ocorridos antes do início da vigência da lei. Então, não posso cobrar tributo, né? Não posso instituir um novo tributo que vá cobrar sobre fatos que aconteceram antes. Eu só posso cobrar um tributo dali para frente. Ok? Exceção. Existe uma exceção. É a retroatividade benéfica. Gente, quando eu falo em retroatividade benéfica, voltando à semelhança com o direito penal. Lembra que a lei penal ela pode retroagir para beneficiar o réu? Da mesma forma também aqui. Então aqui no direito tributário a lei pode retroagir para beneficiar o contribuinte. Por exemplo, então tem um tributo, que estão te cobrando o tributo, mas tem algum erro de interpretação, tem alguma divergência de interpretação nesse tributo, ninguém entende direito como é que funciona, aí vem uma nova lei explicando como se dá a interpretação desse tributo. Tinta de caneta, mas azul e preta e vermelha, ou só tinta azul que vai cobrar o tributo, né? Então imagina que vem uma lei e diga que só tinta vermelha vai ser tributada. Então essa lei retroage para que você não seja tributado. Lá vem o Alex. Fala, Alex. R$5? Pra quê, cara? R$5? Quero, pô. Eu te dar? Não tenho não, cara. Eu sou funcionário, você que é o patrão. Não é assim não. Você que tem que me dar, cara. O cara vem me indigar R$5 aqui. Se for para mandar lavar o carro, eu até dou um jeito, porque o carro dele é uma imundiça. Vamos lá, né? Na verdade, quando tem estrada de terra, não é o carro do Alex que fica sujo, né? É o carro do Alex que suja as estradas. É um negócio horrível. É terrível, você vê como é sujo. Bom, vamos para o próximo princípio. Pecúnia non olet. Esse princípio diz que o tributo deve incidir também sobre as atividades irregulares, imorais, ilícitas. Como assim? Imagine aí que eu tenho uma loja. Eu vou pagar tributos? Vou. Agora, você imagine aí, se eu não tivesse uma loja, se eu fosse um camelô, né? Eu sou um camelô. Imagine se o Estado não cobrasse tributos do camelô.
Se o Estado não cobrar tributos do camelô, todo mundo vai querer ser camelô. Ninguém vai querer mais montar uma empresa regular, nem nada, né? Então, o princípio da pecúnia non olet, ela diz que até mesmo quem exerce atividades não regulamentadas, atividades ilícitas, atividades imorais mesmo, também vai ter que pagar tributo. Tá? Então, o tributo vai incidir não só sobre as atividades regulamentadas, as atividades que cumpram aí os alvarás de funcionamento, nem nada disso. Vai cobrar tributo de todo mundo. O dinheiro não tem cheiro, não importa de onde vem o dinheiro. Tá? Então, eu tenho que cobrar imposto de renda do traficante. Eu tenho que cobrar. Como é que você vai cobrar imposto de renda do traficante? Eu posso ver a movimentação financeira que ele tem, né? Se ele movimenta dinheiro na conta, tal, aí o poder público vai fiscalizar e vai cobrar tributo, né? Pelo menos teoricamente, do cabaré, o cabaré ali, ele vai ter que pagar uma contribuição social sobre o lucro líquido, pagar imposto de renda também, né? Da casa de massagem, tem que pagar. O tributo não tem cheiro, não importa de onde vem o cheiro. O cheiro da casa de massagem, não importa o cheiro do lado né? Ai, meu Deus do céu. Já pensou a gente falando de direito tributário? Olha onde a gente está entrando. Onde a gente está indo, né? Sexta-feira à noite, rapaz. O pessoal doido para tomar uma. Sextou com direito tributário. Próximo tributo. Princípio da anterioridade. Gente, muito cuidado com esse princípio. É um dos princípios mais importantes. Ele tem tudo a ver com o princípio da irretroatividade. O tributo ele pode ser instituído hoje e ele só vai valer daqui para frente. Isso, perfeito. O princípio da anterioridade, o colega aqui do presencial falou, e também o princípio da não surpresa. É justamente essa a ideia desse princípio da anterioridade. Como assim? Olha, eu faço o meu planejamento. Amanhã eu sei as contas que eu tenho para pagar amanhã. Né? E aí, por isso, eu sei quanto eu posso gastar de dinheiro hoje, sabendo das contas que eu tenho que pagar. Agora, você imagina se de hoje para amanhã é publicada uma lei aumentando um tributo excessivamente. E aí? Poxa, eu estou sendo surpreendido da noite para o dia com um novo tributo. Esse princípio da anterioridade, ele impede isso. Então, olha só, o princípio da anterioridade impede que um tributo seja instituído ou majorado imediatamente após a lei que o instituiu ou majorou. Como assim? Se eu fizer uma lei instituindo um novo tributo ou aumentando o tributo, eu não posso cobrar esse tributo imediatamente. Eu tenho que dar um prazo para que o contribuinte possa se organizar, se planejar. Tá? Então, o princípio da anterioridade, ele impõe ao legislador, impõe à Fazenda Pública a proibição de cobrar tributos imediatamente após a criação, a majoração. Tem que dar um tempo para que o contribuinte possa se planejar. O contribuinte não pode ser surpreendido da noite para o dia com a instituição ou majoração, aumento de tributos. Quanto tempo tem que esperar para poder cobrar o tributo? E aqui temos, só complementando aqui, a finalidade, né? Vou só preencher aqui, a finalidade é evitar que o contribuinte aí eu vou colocar aí, evitar que o contribuinte seja. Acho tão bonito quando eu estou corrigindo prova de aluno e o aluno coloca seja. Deixa eu apagar aqui, senão vocês vão pensar que eu coloquei de propósito, sem querer. Evitar que o contribuinte seja surpreendido da noite para o dia, com um novo tributo. Da noite para o dia com um novo tributo. Aí você complementa aí. Então, o princípio da anterioridade visa proteger o nosso orçamento, o nosso planejamento. Beleza? Quanto tempo eu tenho que esperar para poder cobrar um tributo? Vamos lá, próxima tela. Tem duas regrinhas que a gente tem que observar, gente.
Esse aqui são dois mecanismos da anterioridade ou dois subprincípios do princípio da anterioridade. O primeiro mecanismo é o princípio da anterioridade ou mecanismo da anterioridade comum ou anterioridade do exercício. O que diz esse mecanismo? Esse mecanismo diz que eu só posso cobrar um tributo no exercício financeiro seguinte àquele em que a lei foi publicada. Então, se a lei foi publicada agora em 2021, eu só posso cobrar o tributo no novo exercício financeiro. Quando eu falo em exercício financeiro, estou falando do ano civil mesmo. Então, se um tributo foi criado em 2021, eu só posso cobrá-lo em 2022. Então, anterioridade comum, também chamada de anterioridade do exercício. Então, ó, ele diz que eu só posso cobrar no exercício financeiro seguinte. Também é conhecido como anterioridade anual, né? Isso, anterioridade anual, porque eu tenho que esperar um ano. Não um ano, 365 dias, mas eu tenho que esperar o ano seguinte, né? Então, no exercício financeiro seguinte, um tributo criado ou majorado em 2020 só pode ser cobrado em 2021. Mas imagine aí que eu criei o tributo em 31 de dezembro. E aí, no dia 1º de janeiro, já estou cobrando. Eu estou obedecendo a anterioridade comum. Estou obedecendo. Mas eu estou surpreendendo o contribuinte da noite para o dia, né? Eu estou pegando ele de surpresa. É covardia aí. Por isso que existe o segundo mecanismo. O segundo mecanismo é a anterioridade nonagesimal ou noventena. Esses nomes são muito importantes, tá? A noventena ou anterioridade nonagesimal. Esse subprincípio diz que não basta esperar o ano seguinte, para evitar justamente essa situação que eu falei. Eu tenho que esperar também pelo menos 90 dias. Tá? Então, o princípio da noventena diz que tem que esperar 90 dias. Então, vamos trabalhar aqui exemplos. Vamos trabalhar exemplos. Um tributo que foi a lei do tributo que o criou ou majorou foi publicado no dia 1º de maio de 2021. Quando eu vou poder cobrar esse tributo? Aí eu tenho que esperar o ano seguinte, né, 2022, e tenho que esperar 90 dias. Então, se eu cobrá-lo no dia 1º de janeiro de 2022, vamos ver se eu estou obedecendo os dois subprincípios? Primeiro, princípio da anterioridade comum, exercício. É um outro exercício financeiro. Então, beleza, atendi o primeiro mecanismo. Vamos ver se eu estou atendendo o segundo. De 1º de maio a 1º de janeiro tem mais de 90 dias? Tem, né? De 1º de maio a 1º de janeiro tem aí, nem sei quantos dias, mas tem mais de 90. Então, aqui tá beleza. Eu posso cobrar esse tributo a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Vamos ver outro exemplo. Se a lei que instituiu o tributo, ela é datada em 1º de novembro de 2021, e aí a prova ela vai trazer casos práticos. Ela vai dizer o seguinte: a lei publicada no dia 1º de novembro de 2021 institui um novo tributo, assim, assado. No dia, aí eu vou colocar aqui, no dia 18 de janeiro do ano seguinte, o contribuinte recebeu uma notificação para o pagamento desse tributo. Diante disso, ele procura você, advogado, advogada, para que o instrua a respeito dessa cobrança, se é uma cobrança devida ou não. Dentre as alternativas abaixo, assinale qual é a orientação jurídica que você deve dar ao seu cliente. Aí tem lá o primeiro item, a cobrança é válida. Aí o item 2, a cobrança não é válida porque viola a anterioridade do exercício. Viola a anterioridade do exercício? Não. Mudou o ano, né? Viola a anterioridade do exercício de forma alguma. Viola a anterioridade nonagesimal? Sim, porque de 1º de novembro até 18 de janeiro não tem 90 dias. Então, só poderia cobrar esse tributo novembro, dezembro, janeiro, 1º de fevereiro. 1º de fevereiro de 2022. Tá? Então, não poderia cobrar esse tributo nesse dia.
porque violou o princípio da noventena. Legal, bacana, bonito, só que a prova ela vai além. Ela quer saber os tributos que são exceção. Se ela falar que o imposto, o IPVA, eu vou derrubar essa TV aqui, é caro uma TV dessa? Melhor dar aula bem daqui, vou ficar longe. Então vou dar aula o resto da vida de graça para o Universo Juris. Eu quebrar essa TV, eu pulo daqui e falo, não fui eu nem estava na sala. Então vamos imaginar que esse tributo que foi instituído, que foi majorado aqui em 1º de novembro de 2021, ele é o imposto de importação. Aumentou a alíquota do imposto de importação no dia 1º de novembro de 2021. No dia 18 de janeiro de 2022, já chegou a cobrança com esse valor novo. Essa cobrança é lícita? É. Por quê? Porque o imposto de importação, ele é uma exceção a essa regra. Então, nós vamos ver agora quais são os tributos que são exceção à regra. Ok? Vimos a regra, vamos ver agora a exceção à regra. Aí, ó. Exceções ao princípio da anterioridade. Vamos lá. Os tributos que podem ser cobrados imediatamente, ou seja, tributos que não obedecem nem à noventena, nem à anterioridade do exercício, são os seguintes. Quase todos os extrafiscais, ou seja, imposto de importação, isso aqui tem que decorar, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. Gente, é muito óbvio, né? Imposto Extraordinário de Guerra, eu tenho que cobrar imediatamente. Estamos em guerra, vou esperar 90 dias, vou esperar o ano seguinte. Não dá, tem que cobrar imediatamente. O imposto de importação, exportação e o IOF são impostos extrafiscais, lembra? O que é um imposto extrafiscal? A ideia é regulamentar o mercado. Então, é meio que óbvio que eu posso cobrar imediatamente os novos valores, né? Então, o IPI não entra aqui. O IPI é o único imposto extrafiscal que não entra nesse tópico aqui. IEG e tem também o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório emergencial. Compulsório emergencial. Por quê? Porque é emergencial, preciso logo. Então não dá para esperar. Eu coloquei empréstimo com I. Empréstimo. Então a gente tem que decorar e saber quais são os tributos que podem ser cobrados imediatamente. O ideal não é decorar, é você entender, né? Os tributos extrafiscais, com exceção do IPI, eu cobro imediatamente. E os impostos que são urgentes, que é o IEG, o Imposto Extraordinário de Guerra, e o empréstimo compulsório emergencial. Então eu posso cobrar imediatamente. Vou escrever aqui embaixo os tributos que só observam a noventena. Então, esses tributos que eu vou escrever aqui, eles podem ser cobrados eles devem esperar o ano seguinte, né? Não, tributos que só observam a noventena. Eu posso cobrar eles no mesmo ano, então. Eu posso cobrar no mesmo ano, mas eu tenho que esperar 90 dias. Não precisa esperar o ano seguinte. Vamos lá. IPI, eu gosto de decorar isso aqui da seguinte forma. O IPI e os combustíveis. Como assim combustível? Quando eu falo em combustível, aqui eu estou falando de ICMS sobre os combustíveis. Vou colocar aqui, ó, ICMS sobre os combustíveis e a CID combustíveis. IPI, os combustíveis, que é ICMS sobre combustível, CID combustíveis e tem o último aqui, que são as contribuições sociais, né? Que aí entra aí a questão dos sindicatos, né? O pagamento das contribuições sindicais, tá? Mas você coloca lá na prova contribuições sociais, que são um gênero, e tem vários tipos de contribuições, tá? Contribuições sociais são aquelas que
são destinadas à Seguridade Social, tal, à Previdência, Assistência, Saúde. Então vamos lembrar aqui, ó, o IPI, que é o único imposto extra fiscal fora desse primeiro conjunto, o IPI, os combustíveis, aí você vai associar combustíveis, ICMS, IACID e as contribuições sociais. Por fim, os tributos que só observam a anterioridade comum. Eu não preciso esperar 90 dias, ok? Eu tenho que esperar o ano seguinte, não preciso esperar 90 dias. Quais são? São esses aqui, ó. Imposto de renda, perfeito. Base de cálculo. Isso, e a base de cálculo? Show, a galera aqui tá afiada. Imposto de renda aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Gente, isso aqui é muito importante, tá? No PDF vai estar detalhado? Tem tudo isso aqui. Tem lá no PDF, sim. O imposto de renda e a base de cálculo. A base de cálculo do IPVA e do IPTU. Como assim a base de cálculo do IPVA e do IPTU? Vou citar o exemplo do IPVA. Ó, o IPVA você paga no começo do ano, mas você não sabe quanto você vai pagar até sair a tabela FIPE. A tabela FIPE é um estudo de uma estimativa do valor de cada automóvel. O valor do automóvel ele é a base de cálculo do IPVA. O IPVA vai ser cobrado com base no valor do automóvel. Só que vão ir na sua casa avaliar o seu automóvel? Não. O poder público ele vai fazer uma lista. Você tem um Gol ano 2020, 4 portas, 1.6. Então lá tem a lista. Gol 2020, 4 portas, 1.6 vale 45 mil. Então com base nesse valor, né, vai ser cobrado o IPVA. Essa base de cálculo, essa lista, que é a tabela FIPE, ela pode ser publicada no final de dezembro e aí já ser cobrado o IPVA no começo de janeiro. Não precisa esperar 90 dias da publicação da tabela FIPE para poder cobrar o IPVA. Bom, mas na sua prova vai decorar aí, base de cálculo de IPVA e do IPTU. Gente, tão importante como decorar a regra do princípio da anterioridade, do princípio da noventena, é decorar essas exceções. Porque, como eu falei, a prova vai trazer um caso prático que no dia 1º de novembro de 2021 foi publicada uma lei aumentando as alíquotas da CID combustíveis. A partir dessa informação, você como procurador do Estado, não é concurso para advogado, né? Então você vai defender o contribuinte. Geralmente na prova da OAB cai assim. E aí vai ter lá as opções. Quando é que vai ser cobrado? Aí você, CID combustível é exceção, né? É exceção à anterioridade. Eu devo observar somente a noventena. E aí você calcula aí quando que vai poder ser cobrado a CID combustíveis. Importantíssimo o princípio da anterioridade. Então eu recomendo na semana da prova, se der tempo na véspera da prova, na sexta-feira antes da prova, dá uma revisada nessas exceções aqui, que é muito importante mesmo. A prova adora cobrar isso. Em casos práticos, né? Como casos práticos. Princípio do não confisco. Aqui tem um conceito que está muito grande, vou simplificar. O princípio do não confisco, ele diz que a carga tributária não pode ser tão alta que vá te impedir de ter bens. A carga tributária ela não pode ser um impedimento a você ter patrimônio. Eles não podem confiscar patrimônio seu sob a alegativa de cobrança de tributos. Tá? Então, olha só, tem uma questão que o pessoal fala. Parei numa blitz, meu carro está com IPVA atrasado. Meu carro pode ser apreendido? Se tiver só com IPVA atrasado, não posso confiscar o seu carro porque está com tributo atrasado, certo? O que pode acontecer é que se você não pagar o IPVA, você não vai conseguir fazer o licenciamento. E aí o licenciamento é outra história. Se não tiver com licenciamento em dia, aí vai poder apreender. Mas se tiver só com IPVA atrasado, você não vai poder ter o seu veículo apreendido, confiscado pelo não pagamento do tributo. Cuidado, não confunda. O poder público
na execução fiscal, que é a ação em que o poder público vai cobrar o tributo, ele pode fazer sim apreensão de bens. Só que aí ele vai prender a sua geladeira, ele vai entrar lá na sua casa, vai pegar suas joias, né? Ele vai fazer a penhora de bens, que é uma execução, mas não se confunde com confiscar material pela não incidência. Aí vai ter que ter toda a ação judicial da execução fiscal, que está lá no nosso material, tem lá um arquivo falando sobre a execução fiscal e outras ações fiscais que costumam cair na primeira fase de direito tributário. Tá? Então, o direito tributário também tem segunda fase em direito tributário, mas na primeira fase também, de vez em quando, cai também as ações. Mas o que cai é algo bem simples, bem básico, que está lá no nosso material. Vamos lá. Princípio da uniformidade geográfica. O princípio da uniformidade geográfica diz que os tributos... Eu não falei desse princípio aqui, não? Pensei que tivesse falado. Olha só, os tributos devem ser cobrados de forma igualitária em todo o país. Não é porque você mora no Amapá que você vai pagar menos tributo do que quem mora em São Paulo. Tá? Então, os tributos eles devem ser uniformes. Ó. É vedado, é proibido, né, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Então, se eu cobro um tributo, ele deve ser para todo o ente federativo. Não posso cobrar um tributo só para uma determinada região do país. E também não pode ter distinção ou preferência entre os entes federativos. Essa é a regra. Não importa onde você estiver, você vai pagar os mesmos tributos. Só que tem uma exceção. A exceção é, eu posso conceder benefícios fiscais, isenção, alíquotas diferenciadas para diminuir a desigualdade entre as regiões do país. É o exemplo da Zona Franca de Manaus. As empresas que se instalarem lá na Zona Franca de Manaus têm benefícios tributários. Então, lá na região norte do país, não incide a mesma carga tributária do sul, sudeste, do nordeste. Por que isso? Porque eu quero que a região norte se desenvolva mais. Então, visando a igualdade entre as regiões do Brasil. Então, a exceção, olha só. A exceção é possível desde que é possível para... É possível não, é possível o quê, né? É possível conceder incentivos fiscais, é possível incentivos fiscais para determinada região, a fim de diminuir, então, vou colocar aqui, ó, para diminuir desigualdades regionais. Para diminuir desigualdades regionais. Ok? Promover o equilíbrio entre as regiões do Brasil. Não é justo a gente ter uma região sudeste super desenvolvida e a região norte com menos desenvolvimento. Você, empresário, industrial, você vai querer colocar a sua empresa no sul e sudeste, porque é lá onde está o maior mercado consumidor. Você quer colocar a sua empresa perto do consumo, porque você vai gastar menos com frete, você vai ter uma mão de obra, né, mais fácil de conseguir mão de obra qualificada. Então, para eu atrair essas empresas para desenvolver outras regiões do Brasil, eu tenho que conceder incentivos. Então, eu tenho que diminuir aí tributos para levar essas empresas para lá. Tá? Isso não fere o princípio da uniformidade geográfica. Seguindo, princípio da liberdade de tráfego. Não é liberdade de tráfico. Tá? Não vai ser livre para traficar, vai ser livre para trafegar, com G. O que diz esse princípio da liberdade de tráfego? Ele diz que você não pode ser proibido de circular no território nacional porque está devendo tributos. Tá? Então, olha o que diz o artigo 150, inciso 5. É vedado, né, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais, intermunicipais. E aí tem no final aqui, ó, esse princípio da liberdade de tráfego, ele não está sendo violado
pelo pedágio? Porque o pedágio, eu só posso passar se eu pagar o pedágio. Se eu não pagar o pedágio, eu não posso passar. O pedágio, ele viola o princípio da liberdade de tráfego? Caiu na prova de segunda fase de direito tributário. Trazia lá um caso concreto para você responder isso. A resposta é não, por dois motivos. Primeiro, o pedágio não é tributo. Lembra que a gente já falou aqui? O pedágio é uma tarifa. Ele não impede você de passar. Você pode passar, mas por outro caminho. Você não está sendo proibido de passar. Tem um pedágio para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro. Eu só posso passar se eu pagar o pedágio? Não. Se você quer ir para o Rio de Janeiro, vá por outra estrada, se não quiser pagar o pedágio. E o segundo motivo é que a própria Constituição ela deixa isso bem claro, que o pedágio não é uma violação da liberdade de tráfego. Olha o que diz. Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Tá bom? Então, pedágio não viola a liberdade de tráfego. Pedágio é tarifa. Essas duas informações são bem importantes. Se cair alguma coisa sobre o pedágio, pode cair no máximo isso. Pedágio é tarifa e não viola a liberdade de tráfego. O que mais? Vedações às isenções heterônomas. É o último. Deixa eu ver se é o último mesmo princípio de hoje. Vedação às isenções heterônomas. Primeiro, o que é isenção? Isenção é a possibilidade de um ente federativo deixar de cobrar um tributo por motivação de interesse público. Em Sobral, tem a Grendene, que é uma fábrica bem grande que se instalou aqui, e o município de Sobral concedeu algumas isenções fiscais para que essa empresa permaneça aqui e continue gerando emprego, gerando renda. Então, o município de Sobral concedeu isenção de alguns tributos municipais. O município de Sobral pode conceder isenção de tributo federal? Não, né? A União pode conceder isenção de tributo municipal? Também não. É isso que diz esse princípio. Vedação, proibido conceder isenção de tributos de competência de outro ente federativo. Então, em palavras mais simples, um ente federativo só pode conceder isenções de tributos que são de sua competência. É muito bom se eu puder conceder isenção de um tributo de outro ente federativo, né? Então, tributo federal, só quem pode conceder isenção é a União. Tributo estadual, só quem pode conceder isenção são os estados. E tributo municipal, só quem pode conceder isenção é o município. Simples assim. Ok? Gente, sobre princípios tributários, é muito difícil cair alguma coisa que não seja isso que a gente viu aqui. Tá bom? Falamos sobre tudo. Tem aqui, vedação à bitributação. O que é bitributação, gente? Bitributação, quando dois entes exigem tributo sobre o mesmo fato. Então, por exemplo, eu pago um tributo pela propriedade de um veículo automotor. Então, a propriedade de veículo motor é um fato gerador do IPVA. É possível cobrarem um outro tributo sobre a propriedade de veículo automotor? Não, porque isso aí estaria gerando uma bitributação. Seriam dois entes federativos cobrando tributo sobre a mesma situação. Então, para cada fato gerador, só pode incidir um tributo, sob pena de bitributação. Então, a bitributação, gente, eu gosto de fazer assim, são dois entes tributando um fato. Não pode isso é bitributação. Dois entes, então a União e o Estado querem cobrar tributo sobre a propriedade de veículo automotor. Então temos um fato e dois entes querendo tributar. Bitributação. As pessoas confundem muito bitributação com bis e idem. Não é a mesma coisa. Bis e idem, olha só, é o mesmo ente federativo cobrando dois tributos sobre o mesmo fato. Então, no bis e idem, temos um ente cobrando dois tributos sobre um fato.
Então, propriedade de veículo automotor. Aí o Estado cobra IPVA e depois quer cobrar um ICMS, quer cobrar outro tributo sobre a propriedade de veículo automotor. Isso aí não é bitributação, porque na bitributação precisaria de 2 entes cobrando esse tributo. Aqui temos bis e idem, é o Estado querendo cobrar 2 tributos sobre a mesma situação. Em regra, é proibido bis e idem e bitributação, mas tem exceção, tem exceção. Tem exceção. A exceção do bis e idem, gente, é a situação em que a União ela cobra 2 tributos, a União, um ente, ela cobra 2 tributos das pessoas jurídicas quando elas obtêm renda. Quais são esses 2 tributos? Ela cobra imposto de renda e cobra a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, olha só, a União ela cobra esses 2 tributos pelo mesmo fato. Qual é o fato? A renda. Quando a pessoa jurídica ela obtém renda, a União, um ente federativo, cobra esses 2 tributos. Viola a vedação do bis e idem? Não, porque está autorizado pela Constituição. Tá bom? Então não tem problema, a União pode sim fazer essa cobrança. Tá bom? Então, exemplo, ó, CSLL é a contribuição social sobre o lucro líquido. Nas espécies tributárias, é a última que a gente viu, é uma contribuição especial. Tá dentro da categoria de contribuição social. Legal? Beleza, também tem que saber isso aí. Vamos lá, gente, seguindo. Direito tributário não é difícil, só tem muita coisinha para decorar. Tem muita exceção, muita regrinha, mas entender mesmo não é difícil. Difícil é direito penal. Entender direito penal é difícil, é porque a gente gosta de direito penal, aí fica mais fácil. Mas se pegar alguém que não gosta de direito penal... não, civil nem me fala. Chega, deu uma arritmia cardíaca aqui. Falou em direito civil. Eu bateu uma tristeza, dá uma dose aí para descer esse direito civil dele aí. Se fosse minha aluna, já ia ter menos 1 ponto na prova. Sabe? Direito civil. Vamos lá, pessoal. Imunidades tributárias. Então, nós estamos estudando limitações ao poder de tributar. Já vimos os princípios e agora temos as imunidades. Primeira coisa, o que é imunidade? Imunidade é vedação constitucional que impede o exercício da competência. O que é a competência tributária? É o poder para instituir, para regular um tributo. A isenção, a imunidade, ela impede que o ente federativo exerça essa competência. Então, imagine aí, a União ela tem competência tributária para cobrar imposto de renda. Né? Só que, imagine aí, a entidade religiosa, por exemplo, ela tem imunidade de imposto de renda, tem imunidade desse imposto. Por isso, a União não pode exercer essa competência tributária para instituir, para cobrar o imposto de renda da entidade religiosa. Então, em linhas gerais, de forma mais simples, a imunidade tributária são situações em que o contribuinte ele não vai ser obrigado a pagar tributo. As imunidades são diferentes de isenções. Por quê? Basicamente, gente, o que você precisa saber é que as imunidades, elas estão previstas na Constituição Federal. Então, só quem pode conceder imunidade é a Constituição Federal. O município de Sobral pode conceder imunidade? Não. O Estado do Ceará tem uma Constituição estadual. O Estado do Ceará tem Constituição estadual. Pode conceder imunidade? Também não. Só a Constituição Federal que institui imunidade. Para instituir imunidade, eu preciso de uma emenda à Constituição, né? Eu preciso de emenda à Constituição, pelo quórum lá de 3/5, nos 2 turnos, nas 2 casas. Agora, para conceder isenção, eu não preciso disso. A isenção ela é concedida por lei. Quem pode criar lei? O município pode, o Estado pode, a União pode. Então, o município pode conceder isenção.
mas não pode conceder imunidade. Ok? Basicamente, é isso que a gente precisa saber de diferença entre imunidade e isenção. As hipóteses de imunidade são aquelas que estão na Constituição. As hipóteses de isenção a gente nem vai estudar, porque são inúmeras. Cada ente federativo pode criar isenção de tributos. Então não tem como a gente saber. Nem vai cair na prova, né, hipóteses de isenção, porque são inúmeras. Agora, as hipóteses de imunidade, sim, essas podem cair. Então, as imunidades podem cair na prova porque estão lá na Constituição. A Constituição divide dois tipos de imunidade: as imunidades específicas e as imunidades genéricas. As imunidades específicas, elas são relacionadas a determinados tributos. Enquanto que as imunidades genéricas, elas são, como o nome já diz, né? Genéricas, gerais. Então, ela está relacionada aos impostos em geral. Impostos em geral. Ok? Mas não vamos nos apegar a essas imunidades específicas, essa diferença não. O que eu quero que vocês saibam, gente, é que... O que eu quero que vocês leiam em casa são as imunidades específicas, porque a provinha gosta de cobrar, o pessoal erra. As imunidades específicas estão lá na Constituição Federal. Por exemplo, imunidade de IPI. Então, olha, é um imposto específico, né? Imunidade de IPI para quem? Para os produtos industrializados que forem destinados ao exterior. Tá vendo como é bem específico? Né? Se eu fabrico aqui um automóvel e esse automóvel vai ser destinado ao exterior, então esse meu automóvel não vai pagar IPI. Eu não vou pagar IPI sobre esse automóvel, certo? Imunidade de ICMS também para os produtos destinados ao exterior. Tá vendo? É um tributo específico em uma situação específica. Então, as imunidades específicas são específicas, né? Que redundante. Então, ó, leiam no nosso material, não precisa se aprofundar muito. Eu quero que vocês só saibam, ó, IPI tem imunidade para os produtos destinados ao exterior. ICMS também, ITR para aquelas propriedades rurais que realmente têm uma função social, tem algumas contribuições especiais que têm imunidades específicas. Só dá uma lida que vai clarear a cabeça. Professor, não vi isso na faculdade. Pois é pouco estudado na faculdade essas imunidades específicas. O que a gente vê na faculdade são as imunidades. Ó, tem mais imunidade específica aqui, ó. O que a gente vê muito na faculdade são as imunidades genéricas. Claro que as imunidades genéricas caem mais em provas. Caem bem mais do que as imunidades específicas. Mas eu coloquei aqui, gente, eu só citei aqui nos slides as imunidades específicas. No nosso material eu falo um pouquinho de cada uma delas e aí você dá uma lida, né, com o coração aberto. Né. Tem vezes que você vai ler e fala, oh, meu Deus. Né. Aí se você lê com o coração fechado, aí você não vai aprender não. Lê com o coração aberto, fala, ai meu Deus. É diferente, né? Imunidades genéricas. Essas aqui são as mais conhecidas, as mais incidentes em provas, aí a gente vai falar um pouco melhor sobre elas. Primeiro tipo de imunidade genérica é a imunidade recíproca. A imunidade recíproca diz que é vedado instituir tributos de ente federativo sobre outro ente federativo. A União não pode cobrar tributos dos estados, os estados não podem cobrar tributos dos municípios, o município não pode cobrar tributo da União. Então, olha só, o que diz a imunidade genérica recíproca. É vedado a instituição, deixa eu ver aqui um conceito que eu não anotei. Aí, ó. Veda, como é que é? Das vedações heterônomas? Eu não posso conceder isenção de um tributo para de outro ente federativo, né? Mas eu também não posso cobrar tributo daquele ente federativo. Por exemplo, o município tem um automóvel. Se ele tem um automóvel, deveria pagar IPVA.
né? Mas o Estado não pode cobrar o IPVA do município, por conta que o município tem essa imunidade recíproca. Então, a imunidade recíproca, ela veda a cobrança de tributos, mas não todo o tributo. Ela veda impostos. Veda a cobrança de impostos de outros entes federativos. Deixa eu apagar aqui. Veda a cobrança de impostos para outros entes federativos. Para outros entes federativos. Então, a União não paga, deixa eu ver, um tributo municipal, não paga IPTU. Né? O município não pode cobrar IPTU de patrimônio da União. A União não pode cobrar imposto de importação se o município adquirir uma mercadoria importada. Não pode. Então, temos imunidades de impostos de uns entes em relação a outros. Somente impostos, tá, gente? Todos os impostos, a Constituição ela fala impostos sobre renda, patrimônio e serviços. Tá? Os impostos que incidem sobre renda, patrimônio e serviços têm imunidade recíproca. Mas o STF, ele bateu o martelo dizendo que são todos os impostos. Ok? Então a gente pode colocar aqui, ó, todos, segundo o Supremo Tribunal Federal. Na sua prova pode cair a letra da Constituição. Tá? Então a sua prova pode colocar lá, impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Você vai colocar que está certo também. Ok? Porque pode ser que a sua prova esteja cobrando a letra da Constituição. Se a prova disser que todos os impostos têm imunidade recíproca, você também vai marcar certo, porque é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Daí a importância em ler o enunciado da questão. Beleza? Se a questão não trouxer segundo a Constituição, segundo o STF, você vai adotar o entendimento do STF, que é um entendimento que prevalece. Tá? Todos os impostos têm imunidade recíproca. Bom, quem são os beneficiários dessa imunidade? Quem é que não vai pagar os tributos, os impostos? Primeiro, entes federativos, que é a União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Eles não pagam impostos. Também autarquias e fundações públicas, aqui, ó, autarquia e fundação pública também. Empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui tem que ter um pouco de cuidado. Esse aqui está meio certo. A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas só vão ter imunidade recíproca se elas prestarem serviço público. Vou relembrar um pouquinho de direito administrativo aqui com vocês. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas podem ser de dois tipos. Aquelas que prestam serviço público e aquelas que exercem atividade econômica. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que presta uma atividade econômica. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública que presta atividade econômica. Então, essas não têm imunidade de impostos. Pagam imposto que nem a gente. Agora, as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público e não atividade econômica, essas sim vão ter imunidade recíproca. Por exemplo, a Infraero, os Correios, beleza? Então, eles têm imunidade recíproca. Então, aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista que presta serviço público. Serviço público. Concessionárias de serviço público têm imunidade recíproca? A concessionária de serviço público é uma empresa privada que ganha uma licitação e vai exercer uma atividade pública. Por exemplo, transporte. Então, tem uma empresa de ônibus que faz transporte dentro do município. Essa empresa de ônibus, fazendo esse serviço público, ela tem imunidade recíproca? Resposta: não. Não tem. Não tem. Certo? Então, cuidado aqui. Olha, a prova pode cobrar essa pegadinha. Se uma empresa pública prestar serviço público, tem imunidade. Se for uma empresa privada prestando serviço público, não tem imunidade recíproca. Beleza? Porque ela recebe por tarifa. E aí o STF,
só aprofundando um pouquinho, ele entende que quem é remunerado por tarifa, quem recebe tarifa, não tem direito à imunidade, certo? Então, quem recebe tarifa não tem imunidade. Última observação sobre a imunidade recíproca. Nos impostos indiretos, apenas o contribuinte de direito tem essa imunidade. Como assim? Lembra que eu falei dos impostos diretos e indiretos? O que é um imposto indireto? É aquele que o valor do tributo ele é repassado para o contribuinte. Por exemplo, eu citei o caso do hotel. Quem paga ISS é o hotel, mas ele repassa o valor para o hóspede. Outro exemplo é o IPI. Quem paga o IPI é a indústria, é a empresa, mas ela repassa o IPI para o contribuinte, para o comprador do automóvel. E aí o comprador do automóvel, ele não é o contribuinte de direito, porque ele não vai ser cobrado pelo IPI, mas ele é o contribuinte de fato, porque o valor do IPI é embutido no valor do automóvel. Pergunto, o município compra um automóvel. E aí, quem paga o IPI não é o município, é a Fiat, a Volkswagen, eles que têm que pagar o IPI. Só que a Fiat e a Volkswagen repassam o valor do IPI para o município. O município tem imunidade nessa situação? O município tem que pagar esse IPI? Olha só, ele paga. Nessa situação ele tem que pagar. Sabe por quê? Porque ele não é o contribuinte de direito, ele é o contribuinte de fato. E olha o que a gente anotou aqui, ó. Nos impostos indiretos, ou seja, nesses em que o valor do tributo é repassado para o consumidor final, apenas o contribuinte de direito tem a imunidade. O município aí, ele não é o contribuinte de direito, ele vai ser o contribuinte de fato, certo? Então, nesses exemplos aí de impostos indiretos, o município não vai ter nenhuma imunidade genérica. E nem os estados, nem todo mundo vai pagar tributo. Continuando, próxima imunidade. Imunidade subjetiva, imunidade chamada também de condicional. Gente, na imunidade subjetiva, a gente tem que saber duas coisas. Primeiro, quem são os beneficiários dessa imunidade? E segundo, o que eles têm que fazer para ter direito a essa imunidade? É diferente da imunidade recíproca. Ó, na imunidade recíproca, o município tem essa imunidade independente do que ele venha a fazer. Ele sempre tem essa imunidade. Na imunidade subjetiva, não basta ser um desses beneficiários. Eles têm que fazer alguma coisa para ter direito a essa imunidade. Então vamos ver. Primeiro, quem são os beneficiários da imunidade subjetiva? Vou marcar aqui de vermelho. Partidos políticos. Partido político tem imunidade de impostos. Olha que beleza, né? Partido político não paga imposto. Mas para ele ter essa imunidade, ele tem que fazer alguma coisa. E a gente vai ver. As entidades sindicais dos trabalhadores. Então, sindicato de trabalhadores. E cuidado, se o sindicato for de patrões, então se o sindicato for patronal, não tem essa imunidade. Eu coloquei ali a observação. Só tem a imunidade subjetiva entidade sindical dos trabalhadores. Os patrões podem ter uma entidade sindical, os empresários podem, mas eles não vão ter imunidade. Instituição de ensino sem fins lucrativos, instituições de assistência social também sem fins lucrativos, atendidas às exigências da lei. Então são essas 4 pessoas que têm imunidade subjetiva: partido político, entidade sindical de trabalhadores, aí você lembra, colégios, escola, instituição de educação sem fim lucrativo e pessoal da assistência social. É mais fácil, né? A gente quer incentivar essas atividades e para incentivar essas atividades a gente diminui a carga tributária, né? A gente quer incentivar a atividade dos partidos políticos, teoricamente. Para o partido político isso é algo bom, né? Visar a coletividade, né? Defesa de uma ideologia. A ideia do partido político é esse, mas tantos partidos políticos eles se juntam, né? Tem lugar do Brasil que o PT se juntou, formou coligação com o PSDB. O que tem a ver, né, a ideologia do PT com o PSDB? Essa é a maior prova que os partidos políticos não defendem ideologia.
defendem interesses, é diferente, né? Não é mesmo? A entidades sindicais, a gente quer ajudar, né, o sindicato dos trabalhadores, as instituições de ensino e de assistência social. Agora, para ter direito a essas imunidades, eles têm que cumprir alguns requisitos. Olha só, quais são os requisitos? Não distribuir qualquer parcela de suas receitas. Como assim? A entidade não pode ter fins lucrativos. Quer dizer que o cara vai trabalhar de graça? Não é trabalhar de graça, ele vai receber uma remuneração, só que o que sobrar não pode ser distribuído entre os sócios. Aqui no Universo Juris, os sócios do Universo Juris, eles trabalham, eles recebem a remuneração deles, e o que sobra, né, eu estou dizendo no Universo Juris, mas as empresas em geral, e o que sobra eles podem botar no bolso. Eu montei o mercadinho, paguei minhas contas, o que sobra é meu. Entidades sem fins lucrativos têm funcionários, têm empregados, mas eles têm salário. O que sobra eles não podem distribuir entre os sócios. Então, é o primeiro requisito. Não posso. O partido político tem funcionários? Tem. Tem vários funcionários. Tem o pessoal que trabalha no partido político. Mas se sobrou dinheiro no fim do mês, esse dinheiro não pode ser dividido entre os empregados, entre os sócios, entre os filiados. Então, o primeiro requisito, não distribuir qualquer parcela de suas receitas. Então, o dinheiro não pode ser distribuído na forma de lucro. É entidade sem fins lucrativos. E o segundo requisito, todo o dinheiro deve ser aplicado no país. Então, não posso pegar o dinheiro e aplicar no exterior. Só esses dois requisitos. Duas súmulas importantes. Primeira súmula, vou reduzir a termo aqui, vou diminuir. A súmula 724 do STF, ela diz, o município, olha a seguinte situação, o Estado tem uma casa, aí ele alugou essa casa para um particular. O Estado vai ser obrigado a pagar IPTU? Ou a entidade, por exemplo, partido político, por exemplo, vamos imaginar o partido político. O partido político tem lá um imóvel, ele alugou esse imóvel. Em regra, o partido político tem imunidade de IPTU, ele não paga IPTU, né? Porque ele não tem finalidade lucrativa. Ele cumpre aqueles requisitos. Agora imagine que ele tem essa casa, mas ele alugou essa casa. Essa casa vai pagar IPTU mesmo sendo alugada? Ele vai ter essa imunidade? Depende. Se o dinheiro do aluguel o partido político utilizar nas suas atividades essenciais, aí tem imunidade. Agora, se ele pegar o dinheiro do aluguel e dividir para os funcionários, esse dinheiro do aluguel, aí não tem imunidade. Então, é o que diz a súmula 724. Eu simplifiquei ela aqui de verde. Receita de aluguel de imóveis da entidade, se essa receita for revertida para as finalidades essenciais dela, vai ter imunidade de IPTU, certo? Se ela gastar esse dinheiro com outra coisa, aí não tem imunidade de IPTU. É até óbvio, né? É óbvio, porque se a entidade não pode ter fins lucrativos, então o dinheiro do aluguel deve ser revertido na própria entidade. Segunda súmula, súmula 730, ela é um pouco mais complexa. Existem entidades de assistência social que promovem a previdência de um grupo de pessoas, certo? Essa entidade de previdência, ela tem imunidade tributária? Essa entidade de assistência que promove aí previdências privadas, previdências fechadas, tem imunidade? Olha só tem imunidade as entidades fechadas de previdência. Entidade fechada é aquela que é para um determinado grupo, não é para todo mundo. Então, imagina aí que a gente trabalha num banco e o nosso banco institui um regime de previdência dos seus funcionários. E aí cria uma entidade, né, para gerenciar essa previdência. É uma entidade fechada. Essa entidade fechada de previdência social, ela só tem imunidade se ela não cobrar valor dos seus associados, dos seus beneficiários. Tá? Então, só tem imunidade as entidades fechadas de previdência social em que não haja contribuição dos beneficiários. Okay? Algumas empresas privadas, como forma de
de incentivar, né, os trabalhadores, dar um agrado a mais para os trabalhadores, instituem aí uma previdência social e não cobram valores dos funcionários. Aí tudo bem, é uma entidade de assistência social que não tem fins lucrativos, a empresa que banca, tá? Aí vai ter imunidade, ok? É o que diz a súmula 730. Gente, essas duas súmulas são bem recorrentes em prova. Um pouco chatinho de entender, é um negócio meio assim, mas se você tiver essa ideia, não foge muito disso a prova. Mas quando cai em prova, ele já vem falando da súmula. Vem falando da súmula, E se cair um caso concreto envolvendo uma súmula assim, é covardia, porque a galera erra pra caramba. Se cair só a letra da súmula, né? Se cair, eles podem trocar. É aquele que eu falei da Previdência Social, que não houver contribuição dos beneficiários, aí lá pode cobrar. Ainda que cobre contribuição dos beneficiários, né? Você marca que está errado. Né? É comum cobrar a letra da súmula. Imunidade cultural, gente. Aqui isso é mais simples. A imunidade cultural, para incentivar a cultura, não pode instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Se for cair alguma coisa de imunidade, eu arrisco, eu chuto a imunidade musical. Sabe por quê? Porque há pouco tempo foi editada a súmula vinculante número 57 do STF, óbvio, que regulamenta, que fala sobre a imunidade cultural. Vamos entender. A imunidade cultural diz que não pode cobrar imposto sobre livro, jornal, papel destinado à impressão de livros, né? Esses materiais aí que fomentam a cultura. Aí a súmula 57 do STF, ela diz que também tem imunidade os e-books. E-books, que são aqueles leitores digitais, certo? Tablet, iPad, também serve para ler livro. Tem imunidade? Não. Certo? Então a súmula 57, ela fala de e-books. E-books e também os leitores de e-books. Leitores de e-books. Que é aquele Kindle, né? Tem o Kindle, que ele é só para ler e-book. Tá? O Kindle é um dispositivo que você só compra para ler livro. Não tem outra finalidade. Você não tem o WhatsApp, você não lê e-mail. Aí, outra questão que o STF se deparou e que pode cair na prova. Professor, mas o Kindle também tem outra finalidade. Por exemplo, tem um relógio, tem despertador. Mesmo assim, vai incidir? Incide, tá? Porque ele naturalmente, a função primordial dele é leitura de e-book, tá ok? iPad, tablet, apesar de também serem leitores de e-book, mas essa não é a finalidade. Não é a finalidade principal do iPad, do tablet. A finalidade principal dele não é leitura de e-book. Então não tem imunidade sobre a fabricação, distribuição de iPads, de tablets, mas de e-books e leitores de e-books, sim. O que é e-book? É o livro digital. Tá? O livro digital e os leitores, os dispositivos específicos para a leitura de e-books. Muito grande a probabilidade de cair isso nas próximas provas da OAB, porque a súmula super recente é desse ano. Eu acho que ela é de 2021. Se não for de 2021, é de 2020. Então ela está bem recente, é um assunto bem importante. Imunidade musical também diz que não vai incidir imposto sobre CDs, DVDs, né, produtos destinados à promoção da música. A música tanto em áudio como áudio e vídeo. Então DVD também entra na imunidade musical. E a imunidade religiosa. Não existe tributo, não pode incidir tributo, imposto, né, sobre templos religiosos. E aí qualquer religião, católica, né, os protestantes, budista, macumbeiro, todo mundo. Todo mundo. Taxa pode. O que não pode é imposto. Então muito cuidado, não pode imposto. As imunidades genéricas, elas são voltadas para impostos. Na imunidade cultural fala imposto, imunidade musical
imposto. Imunidade religiosa, imposto. Legal? Gente, vamos estudar agora o CTN. O CTN que na faculdade você tem uma disciplina você tem uma disciplina de 80 horas só para estudar as normas do CTN. Né? Mas aqui, gente, eu vou focar no que realmente importa do CTN. Nós não vamos falar sobre tudo do CTN no nosso material de apoio. Né? O nosso material tá chuchu beleza, bem objetivo. Eu não gosto de fazer material com textos. Eu gosto de colocar tópicozinhos. Um texto no máximo 2 linhas, 3 linhas, vocês vão ver. Coisinha pequena, eu tenho para memorizar, para você bater o olho e já saber qual é a ideia. Né? Eu tento, né? Gente, primeira coisa que é importante, eu vou falar aqui no nosso material, não tem, mas eu vou falar aqui sobre a linha do tempo da relação jurídico-tributária. Isso é importante para você conseguir entender todos os institutos que tem lá no CTN. Vamos lá? Ó, primeira coisa da linha do tempo. Nós vamos ver aqui, nessa linha do tempo, como o tributo nasce, como ele morre. Certo? Todas as etapas para a cobrança de um tributo. O que acontece primeiro, o que vem depois, o que vem por último. Primeira coisa, vou fazer uma linha aqui, ó. Pronto. Primeira coisa é a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? Tem no nosso material. Hipótese de incidência é a lei trazendo uma situação que, se ela ocorrer, vai gerar o pagamento de tributo. Por exemplo, a lei fala, se você tiver um veículo automotor, você vai pagar IPVA. Então, essa é a hipótese de incidência. Tá? É a situação que vai incidir o tributo. Então, tudo começa aí. Não existe tributo se não tiver a previsão legal. Então, a lei vai trazer aí a hipótese de incidência do tributo. Tudo bem, está lá a lei dizendo que ter veículo automotor vai gerar IPVA. Aí depois, o que acontece? Você adquire um carro. Então, o que foi que aconteceu aí? Houve o fato gerador. Aconteceu o fato do dia a dia, do cotidiano, um fato real. Então, ocorreu o fato que gerou o pagamento, a obrigação de pagar tributo. Então, existe a hipótese de incidência e aí, no caso concreto, na vida real, você realizou essa hipótese de incidência. Você comprou o carro. Né? Outra situação. Existe a hipótese de incidência de exportar mercadorias. Então, exportar mercadorias é a hipótese de incidência do imposto de importação. E aí você exportou uma máquina de lavar roupa. O que aconteceu? O fato gerador. Certo? Então, o fato gerador ele pode ser conceituado ou entendido como a materialização da hipótese de incidência. A hipótese de incidência é a previsão abstrata que está na lei. E aí, quando acontece isso no dia a dia, na vida real, a gente fala que é o fato gerador. Ocorreu o fato gerador. Tá bom? Tem muitos doutrinadores que chamam hipótese de incidência de fato gerador abstrato. Então, é muito comum a prova tratar a hipótese de incidência como se fosse também fato gerador. E aí chama de fato gerador abstrato e fato gerador concreto. Tá bom? Então, hipótese de incidência é a mesma coisa de fato gerador, só que abstrato. Beleza. Aí, você exportou a mercadoria. O que vai nascer aqui? Então, a partir daqui, vai nascer a... Peraí, deixa eu apagar aqui. A partir daqui não, vou colocar... Depois que você exportou a mercadoria, que você adquiriu o carro, o poder público ele vai verificar se você comprou o carro. Ele vai te fiscalizar. Né? Ele vai ver, olha, ele comprou o carro, qual é o carro que ele comprou? Qual é o ano? Qual é o modelo? Deixa eu ver aqui na tabela aqui qual é o valor desse carro. Isso se chama lançamento tributário. Então, ó, depois do fato gerador vai ocorrer o lançamento tributário. O lançamento tributário é, então, o procedimento que a Fazenda Pública faz para verificar se você realizou o fato gerador. Então, é a fiscalização que vai ter lá para verificar se está exportando mercadoria. Deixa eu ver qual é a mercadoria que você está exportando. Quanto custa essa mercadoria?
né? Então é a atividade de fiscalização, procedimento administrativo que a partir daqui, a partir do lançamento, uma vez verificado que você realizou o fato gerador, vai existir aí uma obrigação tributária. Tá? Então, ó, depois do lançamento, vou especificar mais um pouquinho. Depois do lançamento, vai haver a notificação. Então, você vai ser avisado, vai chegar uma cartinha, ou então o próprio fiscal vai falar, olha, você vai ter que pagar imposto de importação aqui de R$1.000. Então, vai ter a notificação. Você não dá comprovação ainda não? Não, a notificação é o aviso que você vai ter que pagar, certo? Você vai ter que pagar, geralmente, o vencimento 15 dias depois. Geralmente, mas eu não quero nem entrar muito aqui. Então, a gente pode dizer que a obrigação de pagar o tributo, ela começa aqui. Então, a partir daqui, ó, a partir da notificação, vou colocar daqui para frente, vai nascer a obrigação tributária. Vai nascer a obrigação tributária. Você só é obrigado a pagar o tributo depois de ser notificado. Tá? E aí a forma de notificação vai variar de tributo para tributo. Tá? Junto com a obrigação tributária, gente, vai nascer também o crédito tributário. Crédito tributário. O que é o crédito tributário? O poder público, ele vai ter um crédito com você. Você vai ter um débito com o poder público. Né? Você vai ter que pagar o poder público e ele vai ter um crédito contigo. Certo? Daqui em diante, gente, depois dessa notificação que vai gerar a obrigação tributária, o crédito tributário, eu vou continuar na linha de baixo. Você vai ter o prazo para pagar. E aí você não pagou. Você não pagou o tributo. O que o poder público vai fazer? Se você não pagou, o poder público vai promover aí a inclusão na dívida ativa. Então, seu nome vai para dívida ativa. O que é a dívida ativa? É um cadastro dos devedores. Né? Então, você não pagou no prazo, o poder público vai lá registrar o seu nome na lista dos maus contribuintes, na lista dos devedores. Para que isso? Porque depois da dívida ativa, o poder público vai expedir uma certidão, é a CDA, Certidão de Dívida Ativa. Com essa certidão de dívida ativa, o poder público vai poder executar, ele vai poder promover uma execução fiscal. Para promover a execução fiscal, que é a ação judicial que cobra o tributo, o poder público ele vai lá no fórum, lá no juiz, vai falar, olha, seu juiz, o Mário está me devendo IPTU, ele não está pagando. Aí o seu juiz vai falar, beleza, para promover essa cobrança judicial, eu quero que você me apresente a certidão de dívida ativa. E o que é essa certidão de dívida ativa? É um documento que comprova que o nome do devedor está aqui nessa relação. Certo? Então, para promover a execução fiscal, eu tenho que provar para o juiz, que o executado, ele consta nessa minha lista, nessa minha relação de devedores. E como é que eu vou provar isso? Através de um documento chamado certidão de dívida ativa. Aí, a partir daqui, vai ter o procedimento da execução fiscal. Então, basicamente, gente, essa é a linha do tempo da relação jurídico-tributária. Gente, prescrição e decadência. Vou fazer aqui um resumo. Gente, quando acontece o fato gerador, daqui para cá, vou colocar até de azul. Quando acontece um fato gerador, eu tenho um prazo para fiscalizar. Eu tenho um prazo para fazer aí a verificação se esse contribuinte realizou o fato gerador, para calcular os valores. Eu tenho esse prazo. Qual é esse prazo? 5 anos. 5 anos. Tá? Do fato gerador até o lançamento, eu tenho 5 anos. Então, por exemplo, você exportou mercadorias.
ninguém fez a fiscalização ainda. Ninguém foi verificar qual mercadoria você exportou. Ninguém fez o lançamento, né? Se passou mais de 5 anos, eles não vão poder mais fazer essa fiscalização. Então, isso se chama decadência. Então, ocorreu aqui, ó, decadência tributária. Certo? Ocorreu a decadência. Então, o que é a decadência? A decadência é a perda do direito de lançar o tributo. A decadência, ela extingue o crédito tributário, certo? Não tem como existir crédito tributário porque eu não posso lançar, certo? Então, a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Não existe crédito tributário porque eu não posso fazer o lançamento. Beleza? Melhor do que decorar e entender, né? Melhor do que decorar e entender. Lá na faculdade a gente decora muito, mas eu gosto de trazer essa ideia. Agora imagine aí que foi feito o lançamento no prazo. O lançamento foi feito no prazo. E aí eu não paguei. O poder público, ele pode me cobrar judicialmente, através da execução fiscal, né? Ele pode me cobrar judicialmente. A partir daqui, a partir do lançamento, com a notificação, vou colocar aí que acontece simultaneamente, né? A partir da notificação do lançamento, o poder público vai me cobrar. Se eu não pagar, ele pode ingressar com a execução fiscal, mas também tem prazo para isso. Ele tem um prazo para entrar com a execução fiscal. Então, ó, qual é o prazo para a execução fiscal? 5 anos também. 5 anos. Se eu fui notificado, se foi feito o lançamento, chegou o boleto para eu pagar e eu não paguei, o poder público tem um prazo de 5 anos para entrar com a execução fiscal. Se não cobrar nesse prazo de 5 anos, o que vai acontecer? Prescrição. Tá? E aqui vai ser a prescrição. Prescrição. Gente, isso é importante. Então, qual é a diferença entre decadência e prescrição no direito tributário? Tá? No direito tributário, a diferença é que a decadência é a perda do direito de efetuar o lançamento, de efetuar aquela verificação, né? Enquanto que a prescrição, o tributo já foi lançado, já existe, já tem um valor certo para eu pagar. Mas, por conta do decurso do prazo de 5 anos, o poder público não pode mais promover a cobrança judicial. Então, a decadência é a perda do direito de lançar, enquanto que a prescrição é a perda do direito de executar. A prescrição, ela extingue o crédito tributário? Extingue também. O poder público ele vai ter o crédito, ele tem direito de receber o dinheiro, mas como ocorreu a prescrição, ele perde esse direito. Então, a decadência e a prescrição são hipóteses extintivas do crédito tributário. Beleza? Gente, isso aqui é importantíssimo, tá? No nosso material, tenho falado mais sobre isso. Lá no nosso material, alguns pontos que é importante você dar uma olhada. Diferença entre fonte material, fonte formal, aí existe fonte formal primária, fonte formal secundária, coisa boba também, isso aqui uma simples leitura você já consegue entender, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a legislação tributária. Isso aqui, muita gente acaba se embananando, vamos falar rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está estourado. Mas tem no nosso material. Eu separei aqui alguns assuntos que eu quero comentar com vocês, porque pode existir alguma dificuldade na leitura do material. Legislação tributária, gente, é tudo que tiver na legislação, em normas gerais, que tenha relação com o direito tributário. Tudo que tiver relação com o direito tributário, lei, decreto, é chamado de legislação tributária. Tá? Quais são as espécies, né, os tipos de legislação tributária? A lei, os tratados internacionais, os decretos e as normas complementares. Tá? Então, integram a legislação tributária esses 4 elementos aqui. Só que quando eu falo em lei, todo mundo sabe que é lei. Tratado internacional também, né? Tratado internacional pode regulamentar alguma matéria de direito tributário. Decreto, eu falei várias vezes aqui que o presidente da República pode aumentar tributo por meio de decreto, né? Então, decreto faz parte da legislação tributária. E norma complementar.
Não confunda norma complementar com lei complementar. Lei complementar está aqui em cima, está nas leis. Norma complementar, o que é norma complementar? São essas 4 coisas aqui, ó. São essas 4 coisas. Tá? Então, norma complementar são os atos normativos, administrativos, ou seja, portaria, resolução, qualquer ato normativo expedido, por exemplo, por um gerente, um delegado da Receita Federal, ele expediu lá uma portaria. Isso é uma norma complementar, integra a legislação tributária. Decisões administrativas com eficácia normativa. Então, você recorreu de um tributo e aí a junta que vai analisar o seu recurso, ele emitiu um parecer dizendo que a data do vencimento está errada, tal. Isso é também uma norma, uma legislação tributária, integra a legislação tributária. Os costumes, as práticas reiteradas, os convênios, acordos que a União celebra com o Estado, que o Estado celebra com o município. Ok? Depois você vai dar uma lidinha sobre a vigência no tempo, está no nosso material também. Vamos passar aqui rapidinho. Obrigação tributária, é importante diferenciar a obrigação principal de obrigação acessória. Vou falar rapidinho, é muito simples. Obrigação principal, gente, é a obrigação de pagar tributo. A principal obrigação tributária que a gente tem é de pagar o tributo, né? A obrigação principal, ela decorre da lei. Decorre da lei. Só a lei pode obrigar a gente a pagar tributo. Decorre da lei. Tá? Só a lei pode obrigar a gente a pagar tributo. Se eu pago tributo é porque existe uma lei dizendo que eu tenho que pagar tributo. Obrigação acessória. Peraí, só voltando. Quando eu falo em obrigação principal, obrigação de pagar, é uma obrigação de dar. É a obrigação de dar o quê? De dar dinheiro. Obrigação acessória. Além de pagar tributo, gente, além de pagar o imposto de renda, eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda. Quando eu tenho um mercadinho, quando eu tenho um salão de beleza, eu pago ISS, mas eu tenho também que emitir nota fiscal. Então, isso é uma obrigação acessória. Obrigação acessória é uma obrigação de fazer. Por exemplo, declaração do imposto de renda. Não estou pagando, estou só declarando. Declaração de imposto de renda, nota fiscal e etc. Manter a regularidade dos livros, né? Eu tenho que ter lá o controle dos meus livros fiscais, tudo. Então, isso também é uma obrigação que está relacionada a tributos, mas não está necessariamente vinculada ao pagamento. Está relacionada a atividades de fiscalização, né? A obrigação acessória, ela não decorre necessariamente da lei. Ela decorre da legislação tributária. Decorre da legislação tributária. Então, a legislação tributária pode impor obrigação acessória. E quando eu falo em legislação tributária, eu estou falando disso aqui, ó. Certo? Não só de lei. Quando eu falo legislação tributária, estou falando disso aqui tudo. Então, a legislação tributária pode me impor obrigação acessória. Obrigação de fazer, obrigação de emitir nota fiscal, em geral. Outra coisa, quando eu falo em imunidade tributária, não pagar tributo. Então, imunidade tributária está relacionada só à obrigação principal. Eu posso ter uma imunidade tributária, mas mesmo assim eu tenho que emitir as notas fiscais. Mesmo não tendo a obrigação de pagar, eu tenho que emitir nota fiscal, eu tenho que declarar imposto de renda se eu tiver imunidade. Também, se eu não cumprir a obrigação acessória, se eu não declarar imposto de renda, o que acontece? Multa. Multa é o quê? Obrigação de pagar. Certo? Então, o descumprimento de uma obrigação acessória vai se transformar em uma obrigação principal. É o que está anotado aqui, ó. Se não cumprir a obrigação, será autuado. A autuação gera obrigação principal. Então, se você não cumprir a obrigação acessória, você paga uma multa. Se eu falei em pagar, é uma obrigação principal. Tá? O descumprimento de obrigação acessória vai gerar obrigação principal. O que mais? Sujeitos da obrigação tributária. Quem é o sujeito ativo da obrigação tributária? Quem é que pode arrecadar o tributo? Os entes federativos. Os entes federativos. Os entes federativos. Então, o sujeito ativo é aquele que cobra.
Sujeito passivo. Gente, quando eu falo em sujeito passivo, eu estou falando de contribuinte e estou falando de responsável. Quem é o contribuinte? Pessoal, o contribuinte é aquele que realizou o fato gerador. Então, por exemplo, eu comprei a casa, eu sou o dono da casa. Realizei o fato gerador do IPTU. Eu sou o contribuinte. Né? Eu sou o contribuinte, eu tenho o IPTU para pagar. Eu tenho o carro para pagar porque eu comprei o carro. Eu que realizei o fato gerador. Mas imagine aí que eu morri. Não paguei o IPTU. Não paguei o IPVA. Né? Os meus herdeiros, eles vão ter que pagar essas dívidas. Mas eles não são o contribuinte. Por quê? Não foram eles que realizaram o fato gerador. Fui eu, o morto. Certo? Eu morri, deixei o IPTU para pagar. Os meus filhos, os meus herdeiros vão ter que pagar o IPTU. Mas eles não são contribuintes. Porque o contribuinte é quem realizou o fato gerador. Então eles são o quê? Responsável. Tá? Então o responsável são terceiros que não realizaram o fato gerador, mas que a lei embutiu a eles esse encargo de pagar o tributo. Tá? Por exemplo, aí, o espólio, os herdeiros. Isso, ó. Comprei uma casa que tem 10 anos de IPTU atrasado. Né? Eu vou ser obrigado a pagar esses IPTUs do antigo morador? Aí você pode até pensar, não, porque você não era dono. Né? Eu vou pagar sim, porque embora eu não seja o contribuinte desses IPTUs atrasados, eu não sou contribuinte do IPTU atrasado, porque eu não realizei o fato gerador. Eu não era o dono da casa em 2020, sou dono da casa em 2021. Por que eu vou pagar o IPTU de 2020, se eu não sou o contribuinte do IPTU de 2020? Mas eu sou o responsável. Certo? A lei me incumbiu dessa responsabilidade. Tá bom? Então, nem sempre quem paga o tributo é quem realiza o fato gerador. Né? Aí a obrigação é próprio terreno, como o colega falou. A obrigação segue a coisa. Se você comprar um imóvel e tem 10 anos de IPTU atrasado, a responsabilidade vai ser sua. Tá bom? Continuando, gente. Crédito tributário, eu já falei o que é o crédito tributário, né? Quando o poder público ele lança o tributo, ele tem direito a receber o crédito. E aí tem as modalidades de lançamento, essa atividade que o poder público faz para verificar se o fato gerador ocorreu. Tem lá no nosso material, saibam a diferença entre lançamento de ofício, lançamento de declaração e lançamento por homologação. É importante saber a diferença entre essas modalidades. Lá no nosso material tem de forma bem objetiva, bem direta. Em 5 minutos você dá uma lida e consegue entender a diferença entre esses 3 tipos de lançamento. O que mais? E agora, para terminar, 3 coisinhas que caem demais. Você também não pode ir para a prova sem saber a diferença, né? Sem saber as hipóteses de suspensão, de exclusão e de extinção. Tem um método muito fácil. Suspensão. Quando eu falo em suspensão do crédito tributário, você vai decorar esse nome. O Adam adora o mnemônico. Esse aqui é infalível. É o Moderecopa. É um mnemônico péssimo, porque Moderecopa não é nada, né? Não tem nada para você lembrar. Você vai botar na cabeça Moderecopa, Moderecopa, Moderecopa. As hipóteses de suspensão do crédito tributário. Então, são situações que o poder público ele vai ter o crédito tributário, mas ele não vai poder cobrar naquele momento, porque o crédito está suspenso. Mó de Moderecopa. Moratória, né? Querendo falar rápido e me bananando. O Moderecopa começa com o Mó de moratória. O que é a moratória? O tributo estava previsto para vencer no dia 15. E aí postergaram a data do vencimento para o dia 30. E eu estou no dia 20. Eles podem me cobrar? Não, porque ainda não venceu. Então a moratória é a prorrogação do prazo para pagar. De depósitos integrais. Então eu estou sendo cobrado por um tributo. Eu não acho que esse tributo está sendo cobrado corretamente. Aí eu deposito o valor do tributo para poder questionar ele administrativamente ou judicialmente.
URE, MODERE, de recursos administrativos, que nem numa multa de trânsito. Você leva uma multa de trânsito, você recorre. Você não vai pagar essa multa enquanto estiver pendente um recurso. Da mesma forma, o tributo. Enquanto estiver no recurso, você não vai ser obrigado a pagar o tributo. Concessão de liminar, então você entrou na justiça, conseguiu uma liminar judicial, né? É o CO, né? Concessão de liminar. E o PA é o parcelamento. Você parcelou o tributo. Gente, você não pode ser cobrado em relação às parcelas que ainda não venceram. Então, o parcelamento também suspende o crédito tributário. Exclusão. Exclusão, gente, é o método mnemônico, é ANIS. A exclusão, ó, primeiro, anistia. Você vai ter suas multas perdoadas. Você praticou infrações tributárias e não vai ser cobrado por essas infrações. Você foi anistiado, você foi perdoado em relação a essas multas. Muitas prefeituras, municípios fazem aí um refis, né? Faz um refis que aí perdoa as multas, juros pelo atraso. Isso aí nada mais é do que uma anistia. Existe aí uma exclusão, ele está excluindo a multa e os juros daquela dívida tributária. Quando eu falo em anistia e o IS de isenção. A isenção, você não vai pagar tributo por conta de uma lei que te desobriga dessa incumbência. Ok? Então, ó, anistia. Gente, aqui as provas gostam de trocar. A prova coloca que a anistia é uma hipótese de suspensão. Está errado. Anistia é a hipótese de exclusão. Então, cuidado, as provas trocam isso. Falei da suspensão, decora essas hipóteses, mesmo que você não entenda o que é, se você não quer entender o que é, pelo menos decora essas hipóteses aqui. Eu não tenho a menor ideia do que é moratória. Tá bom, mas saiba pelo menos que moratória é uma hipótese de suspensão. Extinção. A extinção são todas as outras hipóteses que você não precisa decorar. Tá? Se cair, por exemplo, pagamento. Pagamento é suspensão, exclusão ou extinção? Pagamento não está aqui nas hipóteses de suspensão. Pagamento não está nas hipóteses de exclusão. Então é o que? Extinção. Decadência, prescrição, que a gente viu, é suspensão, exclusão ou extinção? Decadência e prescrição não está aqui nas hipóteses de suspensão, não está aqui nas hipóteses de exclusão, então só pode ser extinção. Decadência, prescrição são hipóteses de extinção do crédito tributário. No nosso material, eu comento também todas as hipóteses de extinção. Para a gente concluir, algumas dicas finais. Tá aí, eu falei alguns exemplos, né? Falei da pagamento, da prescrição, da decadência, como hipóteses de extinção. Então, você não vai decorar as hipóteses de extinção. Você vai decorar as hipóteses de suspensão, que é a modere copa, vai decorar as hipóteses de exclusão, que é o ANIS, e tudo o resto vai ser extinção. São muitas hipóteses. Dicas finais de leitura. Na legislação, pessoal, além do nosso material, você vai ler do artigo 145 ao 162 da Constituição, fundamental. Cai a letra da Constituição nas provas de tributário e o pessoal erra, porque o pessoal não quer estudar direito tributário lendo a Constituição. Do Código Tributário, você também não vai ler o Código Tributário todo. Você vai ler aqui uns 90 artigos. Mas é pouquinho. Mas, gente, se você ler o nosso material, não precisa, tá? Se você terminar de ler o material, entendeu, beleza? Aí você não precisa ler aqui. Mas se você quiser, né, matar o direito tributário, se você quiser fechar o direito tributário, né? São 4 questões. Né? Se você quiser fechar o direito tributário, você lê o nosso material, leia esses artigos e olha o tanto de súmula vinculante só de direito tributário. Só de direito tributário. Tem até a 57 que a gente falou aqui, ó. Muita súmula vinculante. A 57 é muito forte a probabilidade. E se você quiser fechar total, aí você vai ler a lei
também de execução fiscal. Aí eu faço o concurso para delegado. Lei de execução fiscal. Porque pode ser que você não queira fazer a prova da OAB a próxima, né? Aí que você quer estar fazendo o cursinho hoje pensando na prova da OAB do começo do ano que vem. Então, se você tiver mais tempo para estudar, você leia esses artigos, leia a lei de execução fiscal. E, gente, se você fizer isso, eu garanto acertar todas as questões de direito tributário. Lê o nosso material e lê isso aqui, fecha direito tributário. Não tem como cair uma questão de direito tributário que não esteja aqui. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Encerramos a nossa disciplina de direito tributário. Desculpem ter excedido ao tempo. Nós voltamos, eu encerro o direito tributário, mas não encerro minha participação no curso da OAB. Eu vou voltar com o direito constitucional quando a gente tiver mais lá para frente. Obrigado, pessoal do presencial, pessoal de casa, tanto na aula ao vivo como na aula gravada. Até a próxima. Um abraço.